tudo bem com vocês? Sobre lesões celulares. Na aula anterior, só para a gente dar uma recapitulada, nós falamos sobre as causas de lesão e discutimos alguns termos técnicos utilizados na rotina da disciplina de patologia toda vez que a gente conversa sobre doença. E hoje a gente vai começar a falar sobre os determinantes da lesão celular. Esse módulo ele compõe 3 aulas sequenciais, tá? Nessa primeira aula nós vamos falar um pouquinho dos determinantes dessas lesões, o que gera o desequilíbrio na homeostase do nosso organismo para que haja promoção de lesão. Na sequência, nós vamos falar sobre as lesões que nós chamamos de reversíveis, que são mais conhecidas como degeneração celular. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a morte celular, tudo bem? Então a gente começa caracterizando um pouquinho as lesões ou os determinantes das lesões. Quando a gente pensa em lesão celular, nós precisamos lembrar que quando eu falo de lesão, eu estou sempre chamando atenção por algum distúrbio, certo? O nosso organismo ele funciona mediante a homeostase, que busca, né, o equilíbrio de todos os líquidos corporais e, consequentemente, o equilíbrio celular. Então, nessa imagem aqui, ó, como vocês podem ver, aqui é um miócito normal, ou seja, uma célula muscular cardíaca normal. Se vocês olharem para essa setinha de cá que eu estou apontando, aqui mostra uma célula muscular inchada, tá? E nesse lado aqui, uma célula muscular cardíaca cheia de bolinha amarela dentro e depois aqui ela totalmente destruída. O que essa figura mostra para nós? Que dependendo do estímulo, do tipo de célula e de outros fatores que envolvem todo esse processo, a célula pode, e se ela for capaz, ela pode se adaptar e aí ela passar por uma condição nova que não chega a ser uma lesão celular, mas é uma condição nova para que ela consiga lidar com aquele tipo de estímulo. Ou então, se esse estímulo não for retirado, ou se a célula não for capaz de se adaptar, ela vai sofrer então algum tipo de injúria, né? No inglês é chamado de injúria, na tradução literal, né? Mas a gente chama de lesão. Ela vai sofrer algum tipo de lesão celular. Se o estímulo continuar, ela pode evoluir para a morte, tá? Bom, como que ocorre a evolução dessas lesões e a morte da célula? Como eu falei agora há pouco, o nosso corpo está sempre em equilíbrio, né? Ou buscando esse equilíbrio, essa homeostase. E existem vários fatores que podem romper esse equilíbrio. Existem os fatores nocivos, que a grande maioria deles nós falamos nas aulas anteriores, todas aquelas causas de lesão, mas também existem os fatores intrínsecos da própria célula, que envolvem o estresse celular, né, produção e liberação de radicais livres, estresse psicológico que reflete num estresse celular e também uma demanda aumentada. Como assim uma demanda aumentada? Por exemplo, se o teu músculo está lá paradinho e você começa a fazer atividade física, você está aumentando a demanda, você está gerando um estresse para essa célula e aumentando a demanda. Obviamente, essa célula vai se adaptar, ela vai sofrer uma alteração para que ela não sofra algum tipo de lesão, mas ela vai se adaptar para aquela condição nova. Então, quando a gente pensa em estresse e aumento de demanda, na sua grande maioria das vezes, eles vão gerar o que a gente chama de adaptação celular, ou seja, essa célula vai se adaptar àquela condição nova. Porém, nem toda célula é capaz de se adaptar. Então, aquelas células que têm incapacidade de adaptação, elas vão, mediante esse estresse, essa demanda aumentada, elas vão evoluir diretamente para o que a gente chama de lesão celular, ok? Quando eu penso em estímulos nocivos, estímulos lesivos ou causas de lesão, eles também podem gerar adaptação, dependendo do tipo de célula, que tipo de estímulo é esse, tá? Mas na sua grande maioria das vezes eles evoluem para uma lesão. Quando eu penso em lesão celular, nós temos dois parâmetros, tá? Nós temos o tipo de lesão que é considerada de lesão subcelulares, ou seja, lesões que vão acontecer dentro do citoplasma das células com as organelas, e a gente não vai entrar em detalhes disso porque isso é muito
celular, tá? Mas só um exemplo, o excesso de radicais livres vai promover, por exemplo, pode promover uma ruptura nas membranas mitocondriais, pode promover um desequilíbrio no retículo endoplasmático e essa célula começar a sintetizar mais proteína do que deveria, por exemplo. E aí a gente tem um excesso de proteína dentro da célula, isso também prejudica a célula, tá? Além dessas lesões subcelulares, nós temos também as lesões que são chamadas de lesões reversíveis, que comumente a gente chama de degeneração, tá? Bom, se o estímulo continuar, essa lesão reversível ela pode evoluir para uma lesão irreversível, que é a morte da célula, ok? Bom, existe um ponto que é chamado de ponto de irreversibilidade, que se a célula passar desse ponto, ela nunca mais vai voltar a ser uma célula normal. Passando desse ponto, ela sempre vai evoluir para a morte. A morte celular em decorrência de estímulos nocivos, lesão reversível, esse tipo de morte ele é sempre chamado de morte por necrose. É a morte ocasionada por causas de lesão por estímulos patológicos. Mas existe outro tipo de morte, que é a morte por apoptose, que é a morte que a gente chama de boa, que é o suicídio celular. Algumas lesões celulares, elas desencadeiam a apoptose, mas nesse caso, a apoptose ela vem de encontro para auxiliar essa célula a voltar para o seu equilíbrio. Por exemplo, quando uma célula neoplásica começa a se dividir, seria interessante que ela se autoestimulasse para morrer, porque se ela entrasse em apoptose, nós teríamos então o retorno do equilíbrio celular. Tudo bem? Bom, ainda pensando na evolução das lesões e na morte da célula, que pode ser aqui, ó, exógeno ou endógeno, e os fatores que envolvem a célula lesionada, ok? Nós vamos, nesse mesmo material, vocês vão ver que tem na sequência 3 vídeos, tá? E nesses vídeos a gente fala um pouquinho dos aspectos celulares, tá? Então a célula é muito importante como determinante de lesão. Então quando eu penso no agente agressor, eu preciso sempre lembrar que tipo é esse agente agressor, né? Ele é endógeno, exógeno e que tipo ele é. Qual é a duração que ele permanece nesse tecido ou nessa célula e qual é a intensidade que ele promove lesão nesse tecido. Então esse é um aspecto que eu sempre preciso levar em consideração. E quando eu penso na célula lesada, ou a célula lesionada, eu preciso pensar que tipo de célula é essa? Ou seja, ela é uma célula do coração, que não tem capacidade de regeneração, ela é uma célula do fígado que regenera, é uma célula da pele que se divide, é uma célula da retina do olho, enfim. Que tipo de célula é essa? Preciso levar em consideração a idade, vocês vão ver também nos vídeos algumas abordagens sobre a vida da célula, né, sobre a idade celular. À medida que a gente envelhece, e a gente envelhece porque as células envelhecem, elas vão perdendo a sua capacidade, tá? E adaptabilidade, nem toda célula é capaz de se adaptar, mas as células que se adaptam, como a gente viu naquele início, no primeiro slide, se a célula se adapta, ela só vai sofrer uma lesão se extrapolar esse limite, se esse agente agressor ficar muito tempo, for muito intenso. Mas nem toda célula tem capacidade de adaptação, tá? Então, quando a gente pensa na célula, nós precisamos pensar no tipo celular, na idade dessa célula e na capacidade de adaptação dessa. E por último, a lesão celular ela é uma sequência de eventos desencadeada quando os limites da resposta adaptativa são excedidos ou quando a mesma não ocorre. O que significa isso? O que determina esse limite da célula? Como nós já falamos, a idade da célula, as características genéticas, o que diz respeito à sua capacidade de se adaptar ou morrer, tá? Então, quando eu penso no limite, envolve tudo isso. A idade da célula, as características genéticas, o tipo de célula, né, que envolve essa característica genética, a sua capacidade de se adaptar, ou então, se ela não consegue se adaptar, ela vai evoluir para o processo de morte. Mesmo as células que se adaptam, como eu acabei de dizer para vocês, quando seus limites são excedidos, a célula passa de um estado de adaptação para a lesão reversível e ela pode evoluir também para a morte. Aqui nesse quadrinho, nós temos um texto bem legal, bem complexo, e eu vou te ajudar a entender isso aqui,
Vamos ler junto, ó. Alterações do metabolismo celular ou tissular, usualmente reversíveis, ainda que o ponto de não retorno seja indefinido e o grau de reversibilidade varie conforme o tipo e a intensidade do processo, ocorrendo perda da habilidade de manter o estado de homeostase normal ou adaptado. Olha que bonito, tá? Então vamos lá desde o início. Alterações do metabolismo celular ou tissular. Tissular é a mesma coisa que tecidual. Então lembra lá do início que eu falei sobre a homeostase? Homeostase é o equilíbrio. Quando ocorrem alterações do metabolismo das células ou dos tecidos, essas alterações normalmente, usualmente, elas são reversíveis. Quando que eu considero uma lesão reversível? Ainda que o ponto de não retorno seja indefinido. Ou seja, lembra que eu comentei também naquele slide que existe um ponto de não retorno? Quando chegar naquele ponto, a célula nunca mais vai se tornar uma célula normal, daquele ponto em diante ela vai evoluir para a morte. Mas não existe um ponto de não retorno definido, eles são indefinidos. Por que eles são indefinidos? Porque depende da célula. Lembra do tipo celular, da idade da célula e da adaptação da célula. Então não tem como eu dizer, é o ponto X, não. Tem célula que o ponto vai ser X, tem célula que o ponto vai ser B, né? As células, por exemplo, que são capazes de se adaptar, esse ponto de não retorno ele é muito mais distante do que aquelas células que não se adaptam, tá? Então, ainda que o grau de não retorno seja indefinido e o grau de reversibilidade varie conforme o tipo e a intensidade do processo, é isso que eu acabei de dizer. Esse ponto de não retorno é indefinido, porque a reversibilidade da lesão ela vai depender da intensidade, né, dos fatores da lesão e da célula. Isso faz com que ocorra a perda da habilidade de manter o estado de equilíbrio normal ou adaptado. Quando isso acontece, nós chamamos isso de lesão celular. Tudo bem? Bom, agora vou mostrar para vocês aqui que na sequência desses 3 vídeos, eles fazem uma abordagem celular e genética e a influência desse DNA ou desse genoma celular no envelhecimento do ser humano. E como eu acabei de dizer, o envelhecimento do ser humano é um reflexo do envelhecimento celular, tá bom? Eu preciso que vocês assistam esses 3 vídeos para que vocês, além de ter uma visão mais abrangente sobre célula, sobre a independência das células, mas também para vocês compreenderem a dinâmica da célula nesses processos de lesão, que são importantes para a gente estudar a patologia geral, né? Que lembra que a patologia é o processo da doença e a doença começa na célula. E também esses vídeos são a chave para que vocês, então, consigam responder às atividades propostas durante essa semana, tudo bem? Então, eu vou ficando por aqui, para também essa aula não ficar muito longa. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo, assistam esses vídeos e respondam às atividades. Qualquer dúvida, vocês podem criar os fóruns, tá? Falar conosco através dos fóruns, que aí a gente, na medida do possível, à medida que a gente for vendo esses fóruns, nós vamos então respondendo para vocês, tá bom? Um grande abraço, um beijo para vocês, bom fim de semana, aproveitem essa semana, vamos aproveitar esse tempinho que a gente está tendo que ficar nesse isolamento social, para a gente curtir um pouquinho mais a nossa família, né? E para a gente também poder atualizar esses conteúdos e conseguir ter uma perspectiva um pouco mais ampla de todos esses assuntos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.